Nas florestas dos Apalaches, na Virgínia Ocidental, um casal pratica escaladas juntos. O homem chega ao topo, enquanto sua namorada luta para subir. Ela perde o equilíbrio, mas está usando uma corda. Ela pede ao namorado para ajudá-la, mas ele não responde. De repente, o homem aparece caído, sem vida, à beira do penhasco. O assassino empurra o corpo e começa a puxar a corda da mulher. Ela usa uma faca para cortar a corda, mas infelizmente acaba perdendo o equilíbrio e cai ao lado do namorado morto. O assassino a segue e ela corre muito assustada para salvar sua vida. Quando vê o carro, ela tropeça em um arame farpado. O assassino a alcança e a mata. A notícia sobre a morte do casal se espalha pelo condado, chegando ao rádio do carro de Chris enquanto ele dirige, mas ele não dá bola. Ele encontra um trânsito inesperado. Chris sai do carro para perguntar a um caminhoneiro o que está acontecendo. O caminhoneiro diz que um caminhão derramou produtos químicos na estrada e levará várias horas para limpar. Chris liga o carro e volta. Ele tenta ligar para alguém para avisar que vai se atrasar para sua entrevista de emprego, mas não tem sinal. No caminho, Chris vê uma placa e pega um desvio. Ele chega a um posto de gasolina. Chris usa o telefone público, mas ele não funciona. Ele pergunta ao dono muito estranho se tem outro telefone, mas o dono se recusa a emprestá-lo. Chris olha o mapa e vê um caminho marcado e pergunta ao dono. Ele disse que é um caminho de terra. Chris decide pegar o atalho dizendo tenha um bom dia para o homem estranho. Ao sair, o dono do lugar disse que ele que vai precisar, parecendo pressentir que algo ruim está por vir. No caminho, Chris chega a uma encruzilhada. Ele vê uma placa com o nome Bear Mountain Road. Depois de pensar um pouco, decide seguir por essa estrada. De repente, o som do carro começa a falhar. O CD é ejetado e Chris tenta pegá-lo. Ele coloca o CD de volta e retoma o controle do carro. Porém, ele se distrai ao se olhar no retrovisor e bate em outro veículo. Ei, o que você faria se tivesse preso em uma floresta cheia de canibais? O filme que vou fazer o resumo chama Wrong Turn. Em português, Pânico na Floresta 1. Para muitos, esse é o melhor filme de suspense que se passa na floresta. Se é o melhor eu não sei, mas que entra fácil no top 5 entra. Já assisti esse filme várias vezes e confesso dar um banho em filmes atuais. Se quiser posso trazer a saga completa como resumo. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Quando Chris sai do carro, Scott e Carly se aproximam para ver se ele está bem. Evan começa a repreendê-lo por dirigir de forma imprudente e Francine pede que ele pague pelos danos no carro da mãe dela. O grupo explicou que um dos pneus do carro furou, então ficaram presos no meio da estrada. Jesse disse ao grupo que encontrou um arame com pontas que furou os pneus do carro deles. Eles decidiram procurar alguém que pudesse ajudá-los. Jesse falou com Chris e pediu para ele carregar sua mochila. Scott pediu desculpas, pois se sentia mal pela maneira como seus amigos tratavam Chris. Os 4 partiram, enquanto Evan e Francine ficaram para vigiar. Scott começou a se dar bem com Chris, perguntando se tudo parecia em câmera lenta quando ele colidiu. Chris apenas riu de seus comentários bobos. Mais tarde, o grupo encontrou um animal morto. Scott pensou que fosse um esquilo, mas Chris corrigiu dizendo que era um bison, mencionando na humildade que frequentou a escola de medicina. Evan e Francine consideram que deveriam ter levado Jesse para Nova York em vez da floresta. Francine comenta que Jesse adora a floresta e que, como amigos, deveriam ajudá-la após o término recente. A conversa leva Francine a sugerir que Evan tire as calças. Ela o beija antes do babalu. Enquanto isso, Scott e Carly imaginam seu futuro juntos. Scott então percebe chamas perto de uma árvore. Alguém iniciou uma fogueira há pouco tempo e eles gritam pela pessoa responsável. Porém, não obtêm resposta e seguem em frente. Evan busca algo para comer na parte de trás do carro, enquanto Francine come uma barra de chocolate no carro de Chris. Ela observa os discos de música de Chris e forma uma opinião sobre o que ele gosta de ouvir. De repente, um barulho suave de um galho quebrando chama a atenção de Evan e ele sai para ver o que é. Preocupada por não ver seu namorado, Francine entra na floresta para procurá-lo. No chão, ela encontra o sapato dele. Depois de procurar mais, Francine vê a orelha de Evan no chão.
Muito assustada e sem reação, ela tenta voltar, mas ela é pega e morta. Ao mesmo tempo, Scott e Carly estão planejando seu casamento futuro. Ele está mais envolvido nos detalhes, como a escolha do cantor para a cerimônia. Com o tempo, Scott fica perdido em seus pensamentos. Finalmente, ele percebe que Carly não está mais ao seu lado. Scott começa a ficar mais ansioso, pois Carly ainda não foi encontrada. Ela aparece de repente assustando Scott. Os dois encontram Chris e Jesse, que estão parados à beira de um penhasco. Scott finge tropeçar, quase caindo da borda. Chris e Jesse se afastam enquanto Carly começa a falar sobre suas futuras aventuras românticas. Os casais chegam a uma cabana na floresta. Eles acham estranho que diversos veículos abandonados cercam a casa. Chris bate na porta da cabana, mas ninguém responde. Decidem entrar na cabana mesmo com Jesse e Scott não concordando. Eles reviram tudo tentando encontrar um telefone, mas não tem sucesso. Scott insiste em sair do local, suspeitando que o dono da casa pertence a uma seita, mas Carly o interrompe aos gritos. Scott então abre uma sala cheia de coisas variadas. Jesse também encontra uma coleção estranha de óculos de sol. Enquanto isso, Chris encontra um recipiente cheio de um líquido escuro fervente. Chris entra em outra sala que tem um gerador funcionando, alimentando geladeiras e refrigeradores. Ele abre e encontra recipientes cheios de partes do corpo. Simultaneamente, Jesse encontra arame farpado coberto em um canto. Chris abre um recipiente com carne humana e Carly vê um cadáver submerso na banheira. Eles estão prestes a sair quando, de repente, uma caminhonete chega com seus veículos a reboque. Eles tentam sair pela porta dos fundos, mas está bloqueada. Os mutantes entram em sua casa enquanto Jesse e Scott se escondem debaixo de uma cama. Um dos mutantes deixa cair o corpo de Francine e os dois veem seu rosto muito machucado. O sangue dela escorre pela mão de Chris, deixando-os assustados e enojados. Os mutantes com rostos deformados começam a cortar Francine. Uma bala cai debaixo da cama e um mutante a alcança, felizmente não encontrando os dois embaixo da cama. Através de um buraco na fechadura, Carly chora ao ver eles desmembrando sua amiga. Depois de um tempo, os mutantes tiram uma soneca após um longo dia. Os dois casais começam a sair da cabana. Carly derruba um jarro, fazendo barulho, mas os canibais continuam dormindo. Ela não consegue olhar para o corpo despedaçado de Francine. Eles se aproximam da saída e enquanto Jesse abre a porta, Chris segura a mola da porta para evitar que faça barulho. Suas mãos começam a sangrar enquanto todos saem devagar. Por causa disso, um dos mutantes acorda e os vê saindo. Eles começam a subir a montanha rapidamente, enquanto os irmãos canibais começam outra caçada atrás deles. Carly está muito nervosa, fazendo o grupo diminuir o ritmo. Scott tranquiliza Carly, falando sobre o que pode acontecer no futuro, e ela se acalma. Chegam a uma área cheia de carros abandonados e sinais de violência. À distância, Chris ouve o som de uma caminhonete se aproximando. Eles se abaixam para não serem vistos, enquanto os irmãos deformados começam a procurar por eles. Chris planeja usar a caminhonete para fugir. Scott sugere que alguém distraia os mutantes enquanto os outros entram no veículo. Sem pensar duas vezes, Chris começa a correr e gritar. Um dos mutantes atira na perna de Chris, deixando-o incapacitado. Para tentar ajudá-lo, Scott também corre para distraí-los. Jesse e Carly ajudam Chris a chegar até a caminhonete. Ao abrir a porta, Evan cai e Carly fica emocional novamente. Eles partem, mas um dos irmãos está logo atrás. Mais adiante na floresta, eles veem Scott. Ele corre na direção deles, mas de repente para de se mover. Uma flecha atravessa seu peito, causando sua morte. Outra flecha quebra o vidro, fazendo Jesse dirigir enquanto deixam Scott para trás. No caminhão, Carly não consegue aceitar a morte de seu noivo e pede para Jesse voltar. Depois de algumas horas dirigindo, elas retornam ao caminho. Sem o amor de sua vida, os olhos de Carly estão vazios. Infelizmente, eles têm que parar devido a uma árvore no meio do caminho, e para piorar a situação, o caminhão fica preso na lama, então eles decidem deixá-lo para trás. Carly se recusa a acreditar que podem continuar e perde toda a esperança. Jesse tenta explicar que Scott se sacrificou para que pudessem seguir em frente. Finalmente, ela escuta e elas continuam sua jornada. Chris quase cai em uma armadilha para ursos. Carly então ri de forma descontrolada do que aconteceu. O grupo encontra uma torre de observação. Carly começa a gritar para ver se alguém está lá em cima.
e Jesse pede para ela se calar. Eles sobem em uma escada nada segura e chegam ao topo a tempo do pôr do sol. Chris e Jesse começam a procurar por estradas ou cidades próximas enquanto Carly permanece pessimista. Eles acham um kit de primeiros socorros e Jesse ajuda a cuidar da perna de Chris. Carly acha um rádio, mas ninguém responde quando ela pede ajuda. Do lado de fora, uma luz fraca de uma lanterna indica para Chris que os mutantes estão próximos. Os mutantes passam por eles, mas um alarme alto do rádio atrai a atenção deles. Um guarda florestal recebe o pedido de socorro e pergunta onde eles estão. Carly grita que não sabe onde estão. Os mutantes começam a subir a escada e Chris começa a bloquear a entrada. Jesse dá uma ideia geral de onde estão. A pessoa no rádio aconselha que fiquem onde estão, pois ele virá resgatá-los. Um mutante começa a abrir a tampa e Chris esmaga a mão dele. De repente, eles param de tentar entrar e fica completamente silencioso. Quando a fumaça sobe do lado de fora, eles veem que a torre de vigia está pegando fogo. Carly joga uma caixa pela janela e planeja saltar, dizendo que prefere morrer pela queda do que queimar até a morte. Chris concorda com Carly, dizendo que há uma chance de sobreviver à queda. Ele salta e os galhos o seguram. Carly e Jesse conseguem pular com sucesso, mas os mutantes ouvem seus gritos. Eles começam a se mover pelas árvores, escondendo-se nas sombras. Flechas são disparadas aleatoriamente de baixo, tornando-os cautelosos a cada passo. Um dos mutantes fica frente a frente com Carly e acerta com um machado. Chris e Jesse veem a cena e fica muito chocado. Eles continuam correndo e os risos e choros dos mutantes ecoam pela floresta. Chris para pegar um galho que planeja usar para empurrar o mutante entre as árvores. Jesse sai para atrair o mutante. O mutante aparece atrás dela com uma faca na mão. Chris larga o galho e o mutante é arremessado para longe. Depois disso, Chris e Jesse se escondem atrás de uma cachoeira. Jesse fala sobre o fim de seu relacionamento. Devido a isso, os amigos decidiram tirar folga no mesmo dia para ajudar ela a superar a situação. Jesse se sente culpada pela morte de seus amigos. Chris a conforta enquanto passam a noite juntos. Jesse sonha que os mutantes a estão atacando. Ela acorda assustada, assustando Chris. Eles saem da cachoeira para continuar fugindo. A primeira esperança surge quando avistam uma estrada, mas então, um machado é lançado em direção ao Chris e os canibais os cercam. Eles empurram Chris e sequestram Jesse. Um guarda do parque desce pela estrada e Chris o aborda. Ele conta sobre os canibais que estão os perseguindo. No entanto, uma flecha atinge o olho do guarda durante a conversa. O canibal quase acerta a próxima flecha, o que leva Chris a se esconder embaixo do carro. O mutante pega as chaves e olha embaixo do carro, não encontrando ninguém. Chris se esconde nos arbustos, esperando que o canibal entre no carro. Ele se desliza e se agarra ao chassi do veículo. Na cabana, Jesse pede ao mutante que a deixe ir. Chris e o canibal chegam e vê o mutante arrastando o guarda florestal para a cabana. Jesse grita, enquanto vê eles despedaçando o guarda florestal. De repente, começa um incêndio e um dos canibais se aproxima para ver o que está acontecendo. Chris entra com o carro na casa, atropelando um canibal e luta com eles. Ele joga um coquetel molotov no último canibal, colocando fogo nele. Chris o esfaqueia e o mutante em chamas cai no chão. Depois que Chris liberta Jesse, outro mutante o joga contra a parede, pega um machado e começa a atacá-lo. O canibal agarra Chris pelo pescoço, permitindo que Jesse atire uma flecha na parte de trás da cabeça dele. Parece que o terror acabou, mas o último mutante corre em direção a Chris. Jesse golpeia ele por trás com um pedaço de madeira em chamas. O ser estranho mira nela com duas facas nas mãos, chutando-a através da janela. Chris então o sufoca com uma corrente e Jesse entrega o golpe final com um machado. Os três ainda estão vivos e com apenas um disparo, Chris atira em um tanque de combustível e a cabana explode. Mais tarde, o caminhão dos canibais se aproxima da estação de gasolina e o dono estranho fecha com medo. Para sua surpresa, um Chris machucado sai do veículo para pegar um mapa. Chris e Jesse sobrevivem e eles partem só Deus sabe para onde. Depois dessa cena, um policial vai verificar a cabana em chamas. Dentro dela aparece um dos canibais, o Três Dedos. Quando o filme acaba, ei, qual a nota você dá para esse filme? Se quiser, trago a continuação, inclusive é tão bom quanto o primeiro. Então é isso,
Não esqueça de ativar o sininho. Até o próximo resumo.